Prontinho, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início aos nossos estudos de hoje, lendo a lição número 64 do livro Fonte Viva, por Chico Xavier e Emmanuel. A lição é Semeadores. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral e, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando a claridade da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nós exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Boa noite a todos, sejamos bem-vindos a esta reunião abençoada. Tivemos a leitura do Fonte Viva feita pela Isabel. Logo após teremos a exposição do Evangelho que será feita pela Rose. E aí já estaremos mais abastecidos com o Evangelho, todas essas benesses, iremos para as vibrações. Logo após as vibrações, teremos o relaxamento, que será conduzido pela Márcia, e, enfim, depois a nosso coroamento, que será o encerramento. Então, amigos, vamos serenando as nossas emoções, nos unindo à espiritualidade que aqui se encontra conosco, para que possamos ser envolvidos pela luz divina de Jesus e sejamos fortalecidos a fim de que possamos colher todas as benesses que serão oferecidas nessa noite. E assim, unidos a Jesus e à espiritualidade presente,
Vamos ao Pai Criador, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Jesus, envolva-nos em tua luz. Graças te rendemos. Hoje, todo seu. Alô? Microfone. Boa noite para todo mundo, mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês essa noite para trazer as lições do Evangelho, dessa vez, de um espírito que auxiliou Kardec na codificação. Espero que faça tanto bem para vocês como fez para mim, quando eu fiquei estudando e montando o texto do Evangelho. O capítulo é o 17, Sede Perfeitos, e nós vamos lá para o item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito, que é um assunto que a gente já falou tantas vezes, mas é sempre bom, porque cada vez que a gente lê, estuda, fala, pensa, reflete, sempre uma coisa nova, um pensamento novo, vem para a nossa mente, vem para o nosso coração e nos ajuda a pensar a nossa vida, a pensar os nossos relacionamentos de uma forma um pouquinho melhor, um pouquinho diferente. Está em Instruções dos Espíritos, é o último item desse capítulo. Então, nós vamos refletir sobre essa mensagem que foi passada por Jorge. Ele se identifica como um espírito protetor. Foi passado em Paris, no ano de 1863. É interessante a gente notar, porque quanto tempo atrás, né? Mas sempre atual. Só a linguagem é diferente, mas o sentido é sempre atual. E ele fala, ele busca mostrar essa relação tão importante, tão fundamental, entre o nosso espírito imortal e o nosso corpo material, no sentido de nós irmos em busca da perfeição que Jesus nos indicou. Não se pode separar o que Deus juntou. Nós já ouvimos essa frase num outro contexto, não é? Mas faz todo sentido nesse tema que nós estamos abordando agora. Matéria e espírito são obras divinas, inseparáveis, e evoluem ambos segundo a lei que preside a infinita criação. E reagem uma sobre a outra incessantemente, mantendo uma profunda relação entre si. O nosso corpo físico é hoje o resultado de um longo processo de evolução e tem como função principal proporcionar a vida orgânica e preservar essa vida. Possui necessidades, nós sabemos, não é, que precisam ser satisfeitas para que possa cumprir as suas funções em relação à própria alma. E o espírito, que é um ser imaterial, imortal, também resulta desse longo processo evolutivo e, juntamente com a matéria, ele é impulsionado a desenvolver todo o seu potencial intelectual, seu potencial moral, pela lei do progresso, que todos estamos submetidos.
Esse processo evolutivo, a gente fala, a gente não faz ideia, né, de quanto durou, quanto tempo tem. E não é algo assim em torno de 2, 3, 10 mil anos, mas de milhões de anos atrás, através das eras que se perdem na noite, nos tempos, muito tempo atrás. Imagine que trabalho esse da nossa evolução. E a doutrina dos espíritos, que é uma coisa assim, vamos pensar bem, se comparar com a evolução, é algo assim muito recente no conjunto dos nossos conhecimentos, mas pode nos auxiliar muito nesse tema, a respeito desse tema, que é ainda muito controvertido para muitas pessoas. Então, quando encarnados, o corpo é a morada do nosso espírito, é o instrumento de evolução do nosso espírito e oferece condições para que o espírito se manifeste, se expresse, para que o espírito possa agir durante a sua existência. Se o corpo é a casa do nosso espírito, nossa obrigação, claro, é cuidar dele. É cuidar dele com muito respeito. O que significa proporcionar bem-estar através da higiene, através dos exercícios físicos, da alimentação adequada, tudo sem exageros, evitando vícios, sejam eles quais forem, porque a gente pode colocar em risco aquilo que está sob a nossa responsabilidade. Nós já ouvimos uma porção de vezes e nós vamos repetir agora, que é sempre bom. O nosso corpo é patrimônio divino e ele foi concedido a nós por empréstimo, não é? Então, para o nosso espírito se manifestar aqui no mundo em que ele foi chamado para viver. Então, se a gente abusa do corpo, nós estamos ofendendo, nós estamos indo contra a lei de conservação, que é uma lei divina. Agora, nós não podemos ignorar de modo nenhum as necessidades do nosso corpo, porque isso também é ir contra as leis da natureza. E Jorge, esse espírito protetor que que passou essa mensagem para nós, ele explica a necessidade de se cuidar do corpo, porque conforme o seu estado de saúde ou de doença, a alma se sente mais livre, ou vamos dizer, menos prisioneira para agir, porque se a alma está aqui dentro do corpo, ela é como que uma prisioneira, não é? Então, se o corpo está bem, a alma se sente mais livre para agir. Então, quanto mais saudável estiver o nosso corpo, muito melhor para o ser espiritual que está lá, habitando aquele corpo. Por incrível que pareça, Jorge fala muito bem desse assunto lá nesse item 11, só que ele usa palavras assim, um tanto mais rebuscadas, né? Ainda hoje há ideias, no mínimo estranhas, entre alguns povos que cultivam crenças extremadas a respeito de sacrifícios em relação ao corpo, acreditando que, com isso, eles estarão purificando ou encontrando o caminho da perfeição. Ou seja, maltratando o corpo, purifica-se o espírito. A gente já viu cenas assim nos filmes, não é? Do outro lado, aos que não acreditam na existência do espírito, ou até aceitam a sua existência, mas é assim algo muito abstrato, muito distante da sua realidade. Então, dão muito pouco valor para o espírito ou não dão valor nenhum. Então, eles se preocupam
apenas em cultuar o corpo. Entre esses extremos, há uma multidão de indiferentes, de indolentes com relação ao corpo e outros que não se interessam em fortalecer o espírito com valores morais. São excessos. Sempre tudo que é demais não dá certo, não é? São excessos que prejudicam, que trazem consequências, tanto para um como para o outro. E o Jorge pergunta: onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência do viver? E o Jorge responde: em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar as relações entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Tem que cuidar dos dois. Então, Jorge nos coloca, de fato, diante de uma evidência que a nossa razão não pode contestar, mas nem por isso algo que seja fácil de alcançar, dado o nosso estágio evolutivo. Nós podemos afirmar, sem receio, sem sombra de dúvida, que a gente ainda não se deu conta dessa realidade. Com certeza, nós não temos nos esquecido do alimento. Isso a gente não esquece de jeito nenhum, claro, né? A gente não vive sem alimento. E nós lutamos bravamente por ele. Nós não nos esquecemos da vestimenta. Não. Nós não nos esquecemos da casa para morar, que é a nossa constante preocupação. O dinheiro, então, nossa, é o ponto central da questão. E dizer, então, da nossa natureza primitiva, ainda tão apaixonada por prazeres e gozos que a vida pode nos oferecer na esfera das sensações. Muitos pensam que são as únicas e as melhores satisfações da vida humana. Alguns pensam que é só isso mesmo. A vida é só isso. Prazer, sensação. Poderão dizer alguns que as utilidades dessa vida devem estar em primeiro plano. Claro, se a gente está encarnado, a gente precisa das coisas necessárias para a matéria. A gente precisa de comida, a gente precisa de roupa, a gente precisa de casa, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa, né? Mas aquelas questões básicas continuam a existir. Os problemas materiais essenciais aos seres humanos no mundo todo continuam sem solução. Por quê? Porque dependem da luz do espírito, dependem de aprendizagens do nosso espírito. Nós precisamos aprender a ser bons, precisamos aprender a vencer barreiras do egoísmo, da vaidade, do orgulho, para aprender a olhar para o outro. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais vos será dado de graça e por acréscimo. Já foi ensinado para a gente muito tempo atrás. Bom, mas felizmente, o mundo não para. Mesmo que nós não queiramos ou que a gente não tenha se dado conta, o progresso existe. É da lei. Mesmo que a gente não queira, a gente está progredindo. O mundo está progredindo. Existe a busca evidente, em grande escala, por nossa espiritualização. Jorge fala isso também no texto. Que é a grande necessidade do nosso mundo. Pessoas interessadas no seu progresso espiritual e no progresso espiritual de todos que nos cercam.
a fim de que a humanidade possa se transformar, tornando a Terra um lugar melhor para todo mundo. Nosso espírito indisciplinado pode ser um grande desafio, a grande barreira. Pode ser o nosso projeto, o projeto do nosso tempo, promover a nossa espiritualização, para que nós possamos entender finalmente que nós estamos aqui nesse planeta para aprender, para nos transformar, para aproveitar a oportunidade de ampliar nossas capacidades de percepção, de sensibilidade, que vão além das nossas possibilidades intelectuais, vai além da nossa inteligência. Precisamos desse aprimoramento para que o corpo e a alma vivam em paz. Desafio, é um desafio, sim, mas que nós podemos alcançar. E viver em paz é aproveitar os prazeres que a vida material pode nos oferecer, claro, usufruindo do nosso corpo, que é nosso direito, porque é assim que aprendemos, é assim que desenvolvemos nossas qualidades, é assim que aparamos nossas arestas. É através do nosso corpo, a parte mais densa da alma, que nós avaliamos as sensações dos abraços, dos beijos afetuosos, das mãos carinhosas. Através do nosso corpo, nós podemos identificar nossas angústias, nossas aflições, nossos sentimentos e emoções que nos mostram se é chegada a hora de mudar o modo de pensar e de agir, para encontrar outros caminhos na vida. A lei de Deus não pede para a gente dor e sofrimento para que a gente possa crescer e evoluir. Pede sim que nós sejamos bons, que tudo que nós fizermos seja realizado com amor, com bondade, em primeiro lugar em relação a nós mesmos, para podermos dar o melhor de nós a todos e a tudo que nos rodeia. Então, que nós possamos cuidar do nosso corpo e aceitá-lo plenamente, do jeito que ele é, para que ele possa ser sempre o melhor instrumento possível para a evolução do nosso espírito imortal. Que assim seja. Que essa lição do Evangelho possa servir para nos auxiliar a viver de uma forma melhor em relação ao nosso corpo, em relação ao nosso espírito, que traga muita luz na nossa vida. Obrigada pela sua atenção. E assim, nos sentindo mais espiritualizado, através que o Evangelho nos forneceu, todas essas benesses, vamos então, mais uma vez, serenando as nossas emoções, unindo os nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos formar uma grande luz e usá-la em benefício de todos nós. Que essa luz benfazeja ilumine todo o nosso planeta Terra, o seu contorno envolvido, o nosso ar purificado, as águas abençoadas, para que todos, especialmente os governantes de todos os países que compõem o nosso globo terrestre, possam ser auxiliados, possam ser intuídos, a fim de que melhor possam resolver toda essa pandemia que está sobre o nosso planeta Terra. Que possamos também usar dessa hora abençoada, a fim de que, na nossa vibração de luz, toque os corações
para que possam encontrar as medidas que realmente necessitamos para essa travessia. Vibramos luzes, forças e equilíbrio a todos os profissionais e trabalhadores da área de saúde, para que também possam atravessar com solidez, com forças e equilíbrio nessa pandemia que aqui estamos atravessando. Vibramos pelo amparo à velhice desamparada, às crianças órfãs e abandonadas, por todos aqueles que se encontram órfãos, que dormem nas ruas, sem lar, sem amizade. Vibramos pelo desenvolvimento espiritual da juventude, por todos os trabalhadores do bem e da verdade. Vibramos para a implantação e vivência do Evangelho em todos os lares da terra, para o entendimento fraternal entre todas as religiões do globo. Vibramos pelos lares dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos companheiros do trabalho cotidiano, pelos nossos próprios lares, o lugar onde refazemos as nossas energias, onde estudamos a nossa doutrina e onde temos ali a certeza de que aqueles que conosco compartilham foram ali colocados lado a lado para os entendimentos e oportunidades de perdão. Vamos mentalizando a Jesus, entrando pela porta principal do nosso lar, percorrendo cômodo a cômodo e ali nos deixando paz, alegrias, saúde, compreensão. Vibramos pelos nomes que se encontram no caderno das anotações dos pedidos de ajuda, por aqueles nomes que temos aos nossos lados também necessitando de ajuda. Vibramos para que possam ser auxiliados dentro do que é permitido pela mão bendita de Jesus. Vibramos pelas águas que se encontram em nosso lar, que nos servirá para nosso aprimoramento espiritual e que nós tenhamos dentro desse recebimento tudo aquilo de que podemos merecer. Vibramos também pela nossa casa, Fraternidade Espírita Evangélica, por todos que lá se encontram na bênção e luz divina. Finalmente, vibramos por nós mesmos, para que possamos ser fortalecidos cada vez mais no caminho da luz. Que assim seja. E assim, então, continuando com os nossos olhos fechados, vamos procurar sentar comodamente nas nossas cadeiras, tirando todo o peso excessivo dos nossos braços, do nosso corpo, dos nossos pés. Vamos fazer um relaxamento físico e mental, preparando-nos para recebermos energias positivas para o nosso fortalecimento. Vamos iniciar o nosso relaxamento, concentrando-nos em nossa respiração. Respiremos profunda e lentamente. Mais uma vez. Profunda e lentamente. A cada respiração, nos aprofundaremos cada vez mais em um lindo estado de serenidade e relaxamento. Enquanto respiramos,
Relaxamos todos os nossos músculos, da cabeça, face, queixo, pescoço, ombros, braços, mãos, nossas costas, abdômen, quadris, pernas e pés. Estamos nos sentindo leves e relaxados. Agora, imaginemos uma linda luz. Ela brilha intensamente. Vai entrando pelo alto da nossa cabeça e se espalhando suavemente pelo nosso corpo. Vai penetrando em nosso cérebro, em nosso sistema nervoso, em cada célula do nosso corpo. Imaginemos agora todo o nosso corpo iluminado. Essa luz nos envolve e nos abraça. Desfaz todas as impurezas do nosso corpo material e espiritual e transmite paz, harmonia, tranquilidade, saúde, equilíbrio, confiança, alegria e fé. Nesse estado de serenidade, elevemos nosso pensamento a Jesus, Mestre amado, rogando que nos abençoe e ilumine a nossa mente para melhor compreendermos seus ensinamentos, dando-nos força e coragem para colocá-los em prática, para que a cada dia possamos trabalhar em direção da nossa evolução espiritual. E assim, harmonizados conosco mesmo, com a espiritualidade superior, a espiritualidade da nossa casa, os nossos protetores, os nossos mentores. Roguemos à equipe espiritual que nesse momento ministre o passe coletivo para que possamos receber aquilo que nos falta. Muita luz. Zibele, abre o seu microfone. Abre o seu microfone. Abre. E assim, vamos agradecendo a esses amparadores espirituais que conosco compartilharam dessa nossa reunião. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, por todas essas benesses recebidas nesta noite. Que possamos fortalecer cada vez mais, a fim de que o teu ensinamento, Mestre, frutifique sempre em todos os corações. Jesus esteja sempre conosco, que assim seja. Graças te rendemos. Amigos, obrigada. Que a nossa semana seja uma semana de muita paz, de bastante alegrias. Uma boa noite e um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa semana. Boa noite, gente.
Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.